Sr. Presidente, cumprimentar o Engenheiro Ferreira de Oliveira, as senhoras e senhores deputados e todos aqueles que nos acompanham nestes trabalhos, e gostaria de iniciar exatamente por agradecer ao Sr. Engenheiro não só a vasta documentação que nos deixa, com informações que são muito enriquecedoras e que com certeza serão úteis a todos as senhoras e senhores deputados, não só para esta audição, mas sobretudo para os trabalhos que aí vêm, mas gostaria em particular, Sr. Engenheiro, de lhe agradecer a forma como tem vindo a responder às questões. Eu penso que o Sr. Engenheiro não tem noção que é o primeiro ex-presidente da Caixa de Depósitos que vem a esta comissão e que diz uma coisa completamente diferente dos anteriores. É de que conversava com regularidade com o acionista e que partilhava questões relativamente a investimentos com os acionistas, independentemente da questão de ser sensibilização ou pressão, e eu compreendo bem aquilo que o Sr. Engenheiro quis dizer e concordo consigo. Mas queria para que se soubesse que até agora isso foi sempre rejeitado, ou seja, que não se falava sobre projetos específicos nesse tipo de reuniões. E por isso o Sr. Engenheiro acaba por desmentir o ex-ministro Teixeira dos Santos, disse aqui várias vezes ao longo da audição que teve aqui connosco, que nunca falou com nenhum presidente da Caixa de Depósitos sobre questões em concretos. O que de facto distingue esta audição das outras, e eu quero de facto deixar esta nota introdutória de agradecimento pela forma e pela frontalidade com que diz aquilo que nos parecia a todos óbvio, porque às vezes nós ouvíamos aqui o tipo de reuniões que existiam entre quem geria a Caixa, o Banco Público e o acionista, o Governo, e ficávamos sem perceber o que é que acontecia nessas reuniões. Para que é que serviam? O que é que discutiam? Eu até cheguei às vezes a pensar que se calhar faziam qualquer coisa que não fosse, mas ainda bem que o Sr. Engenheiro nos trouxe esse esclarecimento, pelo menos durante a sua gestão, durante os anos em que foi Presidente da Caixa de Depósitos, de facto fazia-se aquilo que parecia óbvio a todos, de uma forma positiva. Eu não estou a lançar nenhum anátema nisso, porque eu acho que, sinceramente, também acredito que seja normal isso acontecer, como também referiu, fazendo alarde da sua longa experiência neste setor. Sr. Engenheiro, já percebemos como foi convidado, como foi constituída a equipa, são tudo questões que provavelmente todos nós gostaríamos de lhe fazer, mas agradeço já foi respondendo. Também nos disse que na transição de pastas foi mesmo uma transição de pastas e pouco mais, e que na altura não tinha, e penso que foi essas as expressões, que não havia créditos problemáticos em cima da mesa. Mas depois mais à frente ao longo das intervenções, foi dizendo que a partir de determinado momento foi necessário redefinir a estratégia no sentido de haver uma forma de recuperar créditos mais complexos. E eu gostaria, de facto, de perceber quais são esses créditos, em que momento é que isso aconteceu, o porquê e quem é que, ao fim e ao cabo, sugeriu isso, se foi uma emanação da própria administração ou se foi sugerido por fora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, porque eu gostava, apesar de tudo, de deixar as coisas claras, falar sobre iniciativas, sobre projetos de relevante interesse nacional, etc., pode não acontecer diretamente com o Ministro das Finanças, pode acontecer com o Ministro de qualquer área da atividade, como aconteceu. Eu nunca tive, e isso é importante dizer, porque eu disse-me que o professor Teixeira dos Santos veio aqui dizer que nunca tinha falado, não tive, isto é muito importante dizer, não tive nenhum tipo de pressão, designadamente do Sr. Ministro Teixeira dos Santos, fosse para qualquer contrato ou crédito específico. Segunda questão. O problema de uma transição de pastas é esta. A situação da economia era diferente. A situação da evolução do mercado de capitais era completamente distinta. Alguns dos créditos problemáticos, como seja os créditos concedidos para compra das ações do BCP, surgiram depois. Portanto, no momento da transição de pastas, não havia essas situações. Laceda, em 2008, não tinha entrado em crise. Entrou em crise depois. Portanto, não era ainda um crédito problemático. E podia, eventualmente... foi com a crise, a degradação económica, seja em Portugal, seja em Espanha, que veio a provocar a origem do facto dos créditos se tornarem problemáticos, para não dizer muitas vezes, créditos com grande dificuldade de recuperação.
Mas esta é, de facto, uma questão essencial. Naquele momento, a economia estava bem. Não havia indícios, estava bem. Quer dizer, é sempre... Há muitos anos que nós temos uma economia anémica. Depois, com 2 períodos de recessão. Um mais curto e outro mais longo. Mas a verdade é que a nossa economia, infelizmente, está há muitos anos a necessitar de um enorme choque, indiscutivelmente. Agora, é por isso que eu, de facto, não me posso lembrar, no período de transição, que me tenha sido chamada a atenção, porque não me lembro disso ter acontecido, para nenhum crédito específico que tivesse particularmente problemático. Sr. Deputado, faz favor. Também, Sr. Presidente, mas eu também disse, tentei colocar a questão, foi que a partir de... Seguidos e pela Direção-Geral de Risco também. Portanto, internamente há mecanismos de acompanhamento dos créditos e, à medida que soam os alertas, imediatamente se procuram definir as medidas, da mesma maneira como eu relatei aqui, todo aquele conjunto de fatores que levam a determinar o valor de uma imparidade, que são imensos, que estão em jogo. Também há todo um conjunto de medidas que podem ser postas em práticas para tentar recuperar os créditos. E era fundamentalmente isso que as estruturas internas iam fazendo para procurar resolver os créditos. Eram esses alertas que iam fazendo sair exatamente os problemas mais delicados no âmbito da gestão do crédito mal parado. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu compreendo que a importância da crise, e o Sr. Engenheiro já referiu aqui várias vezes, até como sendo o grande justificativo de muitas coisas que aconteceram. Mas não sei se concorda comigo ou não, mas a verdade é que essa crise e as consequências também têm, digamos, um output para nós é interessante, porque permitiu-nos conhecer coisas que ninguém conhecia. Ou seja, graças à crise, foi mostrado coisas, se calhar, que não eram para ser mostradas e que se calhar que não eram para as pessoas conhecer. E ficámos a saber que ao longo da história do Banco Público, que ele esteve envolvido em determinado momento numa guerra de poder, pela conquista de poder de um banco privado. Ou seja, que isto torna-se mais que evidente, envolvendo de facto financiamento a pessoas e a grupos, no sentido de controlarem um banco privado com recursos do banco público. E eu pergunto-lhe, sinceramente, se acha que isso é uma questão normal e se é desejável, de facto, para que um banco público faça isso. Deputado, eu lamento, mas eu não posso fazer conjecturas. Do meu ponto de vista, são conjecturas, cada pessoa tem o direito de fazer as que quiser, mas não podemos de maneira nenhuma atuar com base em... Com base em evidências daquilo que vai sendo demonstrado ao longo desta comissão de inquérito, mas percebo o seu ponto de vista, até porque são factos que ocorreram não no seu tempo. Mas o que ocorreu no seu tempo foi exatamente o ter de lidar com isso. E quando teve que lidar com isso, a tal recuperação de créditos mais complexos, o que eu pergunto é se na análise que se fez nessa altura, se não sentiu mais dificuldades pelo facto de, à nascença desses créditos, as coisas não estarem devidamente salvaguardadas. E estou-me a referir em concreto ao processo que já se referiu aqui da aquisição das ações do BCP. Sr. Deputado, como eu já referi, tenho que repetir o que referi, no que diz respeito à concessão de garantias por compra de ações, que era uma prática que existia e que foi realizada por várias instituições de crédito portuguesas e não apenas pela Caixa. O nível de garantias que eram pedidas, isto é, a almofada pedida, naquele momento era considerada normal. Hoje aprendemos a lição. Uma crise de mercado de capitais com a intensidade que esta teve faz ruir completamente como bom esse tipo de modelo. Agora, é de facto uma conclusão a posteriori, isso não há dúvida. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. De facto, temos todos vindo a aprender imenso com aquilo que aconteceu, esperando sinceramente, enquanto cidadão deste país, que haja coisas que fizeram que não voltem a acontecer, que acho que era bom para todos nós. Sr. Engenheiro, o Sr. Engenheiro presidia a Caixa de Depósitos na altura da nacionalização do BPN.
Sr. Engenheiro, o que é que lhe foi transmitido na altura pelo acionista que tomou a decisão de nacionalizar o banco? Qual era a perspectiva? Qual seria o impacto nas contas? Aquilo que a fatura que teria que ser paga, que foi prestada no início? A decisão da nacionalização do BPN foi tomada pelo Governo. Posso lhe dizer, depois de ouvidos praticamente todos os principais intervenientes do sistema financeiro e não só, e foi determinada com base numa lei que determinou a nacionalização e definiu que a gestão do BPN é atribuída à Caixa Geral de Depósitos, cabendo a esta entidade proceder à designação dos membros dos órgãos sociais. E, ao mesmo tempo, incumbiu a Caixa Geral de Depósitos de atribuir as necessidades de liquidez necessárias à instituição para que a instituição pudesse funcionar com um mínimo de normalidade. Não é possível, depois do que aconteceu e com notícias diárias nos jornais, qualquer instituição bancária trabalhar com normalidade, mas, portanto, as operações de crédito ou de assistência de liquidez que sejam realizadas pela Caixa Geral de Depósitos, do BPN, no contexto da nacionalização, beneficiam da garantia pessoal do Estado. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos, à partida, tinha garantia do Estado para a concessão dessa liquidez, que chegou a atingir 5,1 mil milhões de euros, mas a Caixa Geral de Depósitos acabou praticamente por não ganhar nem perder nada em função dessa cessão de liquidez, porque a remuneração dessa cessão de liquidez era praticamente simbólica. Depois, no âmbito desse mesmo decreto-lei, havia algumas condicionantes para efetuar a gestão de uma instituição já de si muito periclitante. Eu não sei se respondi completamente à sua pergunta. A questão é, ou seja, todo o impacto da absorção do BPN... O Sr. Deputado podia ter esperado que eu desse a Eu palavra. peço desculpa, Sr. Presidente. Já estamos quase numa fase adiantada da hora e peço desculpa, Sr. Presidente. Com a sua autorização, eu reformulo a questão e recoloco-a. O que eu estava a perguntar era se aquilo que era o impacto previsto e anunciado na altura publicamente a todos os portugueses da nacionalização do BPN foi aquele que se veio verificar na prática. Não foi, embora eu não me lembre, na altura, de ter sido anunciado em termos, pelo menos, de valorização, um impacto determinado. Aquilo que foi objeto de decisão é que o banco, é que a Caixa Geral de Depósitos deveria apresentar uma solução para o BPN, coisa que fez no prazo em que lhe foi determinado, e que essa solução tinha 3 alternativas. Uma alternativa era a integração na Caixa Geral de Depósitos, mas onde se demonstrava que não havia praticamente sinergias e, portanto, ia constituir um ónus significativo para a Caixa Geral de Depósitos. Havia uma alternativa de privatização o mais rápido possível da instituição e havia uma alternativa de procurar valorizar a instituição e acabar por vender um pouco mais tarde. Eu devo dizer que fui chamado a 2 comissões de inquérito da Assembleia da República sobre este tema e que em qualquer delas apresentei também longos relatórios com as explicações todas devidas em relação a esta matéria. O que aconteceu em relação ao BPN é que o prazo de realização da privatização foi sendo, primeiro ficou deserto, o primeiro concurso realizado ficou deserto. E depois foram-se esperando por melhores oportunidades para realizar a privatização, que não foram ocorrendo,
e um banco, nas circunstâncias em que estava, com uma queda brutal dos depósitos que tinha sofrido, tinha, graças a uma gestão muito cuidada, mantido um nível de concessão de crédito muito razoável, mas funcionava com capitais próprios negativos. Durante todo este tempo funcionou com capitais próprios negativos, com um nível de imparidades à partida, com uma insuficiência de 1,3 bis e com uma comunicação social, com uma imagem pública terrível. Era extremamente difícil gerir um banco como esse. Eu acho que quase se pode dizer que se fez um milagre, mas perdeu-se muito dinheiro. De facto, é um caso, de perda muito significativa. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Engenheiro se recorda, só para dar nota, que na altura o que foi noticiado e que foi dito era que teria um impacto de cerca de 700 milhões de euros, mas como já percebemos, passou os 5 mil milhões o impacto desta nacionalização. Mas eu não vou discutir aqui a questão do BPN, que já foi discutida numa comissão de inquérito, como recordou e bem, mas fundamentalmente aquilo que foi o papel da Caixa Geral de Depósitos enquanto gestora do BPN. E como estamos a falar da Caixa Geral de Depósitos, é a esse nível. E por isso o Sr. Engenheiro já teve o cuidado de nos ler aquilo que a legislação determinava, e o que eu pergunto é quem é que escolheu as pessoas que foram para liderar o BPN? Se foi diretamente o Sr. Engenheiro enquanto Presidente da Caixa Geral de Depósitos, ou foi por sugestão de alguém que o Dr. Bandeira foi para o BPN? Por mim, sob proposta minha, que definiu que, não devendo ser eu o Presidente do BPN, do meu ponto de vista não devia ser, era o Vice-Presidente da Caixa que seria Presidente do BPN, e dentre os administradores, aqueles que na altura me pareceram mais indicados, seria o CFO, por um lado, e o responsável pelo controle de gestão e pela parte operacional do banco, que era o Dr. Norberto Rosa. Daí ter formado um Conselho de Administração com o Dr. Francisco Bandeira, que era o Vice-Presidente da Caixa, como Presidente do Conselho de Administração, também com a área comercial, o Dr. Norberto Rosa e o Dr. Pedro Cardoso, como eu já referi, e ainda nomeei um dos principais diretores centrais da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Lourenço Soares, também pela sua experiência e por ser responsável pela área jurídica, que num processo desta natureza era particularmente relevante. Também outros dois membros do anterior Conselho de Administração do Banco fizeram parte desse Conselho. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, durante um período curto de tempo, entre final de 2008 e 2009, essa administração, nomeada pelo senhor, atribuiu crédito. E o que eu lhe pergunto é se tem noção do montante de crédito que foi atribuído e se, de alguma forma, o resultado desse crédito penalizou, ou seja, foi penalizante, ou seja, se há, de facto, crédito mal atribuído ao longo desse período. A perda do crédito concedido na fase inicial foi recuperada muito rapidamente. Não tenho comigo a indicação do valor. A variação da carteira de crédito do BPN, consolidado. Posso lhe dizer, em outubro de 2008, data de nacionalização, era 6,8 mil milhões de euros. Em dezembro de 2009, tinha atingido 7 mil milhões de euros, apesar das dificuldades e da imagem da instituição. A área comercial da instituição conseguiu manter praticamente o mesmo nível de concessão de crédito que tinha sido concedido. A maior dificuldade existente na altura era, de facto, a que tinha a ver com as necessidades de liquidez, visto que, em compensação, o montante dos depósitos tinha descido de uma maneira significativa, e era
de estar a funcionar com capitais próprios negativos, o que, naturalmente, criava dificuldades adicionais à instituição. Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Sr. Presidente, eu perguntava-lhe se desse crédito novo concedido nessa altura, se resultaram algumas imparidades e quais são os seus montantes e também se tem conhecimento, de facto, do acionamento de algum processo judicial relativamente a esse período e relativamente aos processos de crédito atribuídos. Sr. Deputado, eu confesso que não trouxe esses elementos comigo. Estava aqui, de facto, a falar na Caixa, mas como já tinha havido uma comissão de inquérito sobre o BPN, eu já tinha vindo 2 vezes às comissões, o que posso fazer é remeter para as minhas intervenções nas comissões de inquérito os documentos apresentados nessa altura que têm todos estes elementos, porque eu não vim preparado, não vim com estes números para poder responder. Posso lhe dizer que, apesar das dificuldades, o número de clientes ainda aumentou e a cota de mercado de concessão de crédito do banco também aumentou durante a fase inicial. Com números não vim preparado com muita coisa, mas... Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faz favor. E relativamente a qualquer questão judicial. Para 216 milhões de euros em 2009 e 78 milhões de euros em 2010. O produto bancário estabilizou em 127 milhões de euros. Os custos operacionais foram reduzidos. Na recuperação de crédito, conseguiu-se uma recuperação de 76 milhões e hei de ter seguramente aqui o valor das imparidades, mas... Faz favor, Sr. Deputado. Relativamente a qualquer processo judicial que não tem a ver com números, não tem conhecimento de nada na altura relativamente a esses processos. Era uma questão que eu lhe tinha levantado. Muito obrigado. O Sr. Engenheiro também deixou nota aqui, na resposta a um colega meu, quando estava a referir ao momento da venda, dizendo que compete aos especialistas determinar o momento da venda. Estávamos a falar na altura das ações do BCP. E eu pergunto é se são os mesmos especialistas esses que também estão na base da atribuição do crédito ou se é uma entidade diferente, são outras... Não, são... Cada instituição de crédito tem naturalmente departamentos, direções e especialistas no que diz respeito ao tratamento do mercado de capitais, do mercado de instrumentos financeiros em geral. E são, em geral, departamentos muito sofisticados. Sr. Deputado, faz favor. Para terminar, Sr. Presidente, com a tolerância que tem manifestado até agora, e que eu agradeço, e que deixava uma questão final ao Sr. Engenheiro, enfim, que no âmbito dos nossos trabalhos é de resposta facultativa, porque já cai um pouco na questão opinativa, e que também foge um pouco, digamos, ao motivo a que está cá, como ex-Presidente da Caixa de Depósitos, mas recorrendo à sua longa experiência neste setor. E tem a ver um pouco com aquilo que já disse há pouco, é que todos aprendemos espero eu que tenhamos todos aprendido com algumas coisas que aconteceram, e eu gostaria de saber da sua opinião, se assim quiser partilhar connosco, o que é que poderá mudar com a implementação do Sistema de Supervisão Única Europeia, se isto de facto pode contribuir e de que forma também, em breves palavras, é que nós podemos de facto no nosso sistema bancário nacional, podemos evitar as situações que estamos todos a viver agora com as consequências que são para todos. E era isto. Muito obrigado. A grande vantagem da Supervisão Única Europeia consiste principalmente na existência de um modelo único de supervisão que abrange todas as instituições, servido por um single rule book e que pretende um level playing field, isto é, um nível igual para todas as instituições bancárias, definindo metodologias de atuação que devem ser consistentemente e igualmente aplicadas em todos os Estados-membros. Isto cria, portanto, uma situação que permite uma comparabilidade efetiva entre todos os bancos dos mesmos peers, equivalentes. Queria começar por dizer que se deu a coincidência de
o nosso país ter enfrentado duas situações de desvantagem clara em relação aos restantes sistemas bancários europeus por duas vezes. Em primeiro lugar, o novo quadro regulatório do sistema bancário europeu surge quando a generalidade dos países europeus começavam a entrar em recuperação económica e quando nós, pelo contrário, estávamos a começar a viver um período de recessão económica. Isto é, as condições de partida da integração dos bancos europeus no mecanismo único de supervisão, tendo que cumprir exatamente as mesmas regras, quando as suas condições de rentabilidade, de atratividade de capitais e de resolução de NPLs eram significativamente mais gravosas do que a generalidade dos outros países. E não havia nesta matéria waivers possíveis, nem períodos de transitórios possíveis. Houve que fazer um esforço adicional para poder, de alguma maneira, diminuir esta condição de partida altamente desvantajosa. Logo por azar tivemos uma segunda fase em que a União Bancária é criada para resolver fundamentalmente o tipo da separação entre o soberano e o bancário e eliminar ou diminuir a fragmentação bancária que existia na Europa, mas surge e arranca também exatamente no momento em que todas as economias europeias estão em crescimento e nós estamos ainda a sair do programa de ajustamento. E uma vez mais, isto tem muito a ver uma coisa com a outra, porque a supervisão europeia surge com a União Bancária, e uma vez mais entramos no sistema em situação muito mais desfavorável que os outros bancos. Procurar encontrar formas de diminuir isto foi a tentativa que foi feita. Vamos a ver se é possível uma forma qualquer de tomar em consideração a especificidade de um sistema bancário que está em situação profundamente diferente da generalidade dos outros. Mas, naturalmente, isto era particularmente difícil. Eventualmente, a nível do Pilar 2, talvez pudesse haver alguma saída para este problema, mas não foi possível encontrá-la. Portanto, a banca portuguesa teve que fazer um esforço muito mais forte do que a generalidade das outras bancas para corresponder a um novo quadro extremamente mais exigente, extremamente mais em cima do funcionamento das instituições. Esta segunda parte é positiva, indiscutivelmente. E nós, de facto, esta crise traz-nos tanta coisa que tomar em consideração. Para mim, de longe, a mais relevante é a questão da prociclicidade. Nós temos, indiscutivelmente, que, em ciclos favoráveis, estar preparados para criar condições para fazer face a ciclos desfavoráveis. Portanto, é para mim a grande lição de tudo isto. E isso não existe. Espanha, por exemplo, tinha almofadas anticíclicas antes da crise. Mesmo assim, foram insuficientíssimas para resolver o problema da banca espanhola, que ainda não está resolvido. Curiosamente, fala-se muito no êxito da banca espanhola, mas a banca espanhola ainda tem alguns problemas. Há pelo menos algumas instituições bancárias espanholas que não têm a sua situação completamente resolvida. Mas tinham almofadas anticíclicas e essas só surgiram agora. Portanto, há muita coisa que nós aprendemos. E o facto de haver um mecanismo com práticas iguais para todos, seguramente que a prazo nos é claramente favorável. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu tenho a indicação que nenhum dos grupos parlamentares deseja intervir na segunda ronda? Sim. Ok. Então. Não, é verdade. É verdade.
Fui eu que abusivamente tirei essa conclusão, porque tinha a indicação de todos os outros grupos parlamentares. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Quando foi introduzido um novo modelo de governação da Caixa Geral de Depósitos, o Engenheiro Ferreira de Oliveira passou para chairman da empresa, do banco, e queria lhe colocar algumas questões relativamente